e resultado. A fé, ela começa como algo invisível, algo que muitas vezes só aquele que recebeu uma direção de Deus a tem. Está aqui, está invisível. A gente não está, a gente pode até contar sobre ela, mas não tem como pegar, está invisível. Mas em algum momento, eu creio que há um desejo de Deus, nós vamos ver aqui, de que essa fé seja concreta, que essa fé, de fato, possa ser vista, testemunhada por outras pessoas, e não só por aquele que recebeu essa palavra. E eu creio, irmãos, que nós, como igreja de Cristo, nós somos chamados como um povo para andar em fé, para andar pela fé, para andar conquistando as etapas de vida e chegando até o final por fé. Nós estamos aqui para ter algo diferente do que aqueles que estão fora da igreja. Aqueles que estão fora da igreja, eles buscam alguma coisa, eles constroem alguma coisa, e muitas vezes isso vem pela competência, pelo esforço, pelo seu trabalho, pelos favores que recebem das pessoas, ou até mesmo porque estão projetando fé numa outra linha de pensamento, numa outra religião, num falso Deus, e se entregam tanto àquilo que acabam conquistando algumas coisas. Mas nós que estamos na casa do Pai, nós que cremos nas promessas do Senhor, nós somos chamados para viver algo a mais, sermos diferentes. Somos chamados sal dessa terra e luz deste mundo. Isso diz respeito às nossas conquistas de fé. Por isso, fé deve gerar um resultado na nossa vida. E eu não estou dizendo aqui sobre triunfalismo, mas sobre um triunfo verdadeiro. Porque há uma diferença entre o triunfalismo está mais relacionado à contação de vantagem, a inflar as coisas que acontecem com a gente, a viver uma dimensão que não é realidade, meio que no campo da invenção. Isso é triunfalismo. O triunfo é algo real, verdadeiro, que vem de Deus e que eu consigo sustentar até o final da minha vida. Isso é o triunfo. E muitas vezes, irmãos, a gente está dando testemunho da nossa fé palpável, muitas vezes relacionado com o triunfalismo, com algo que é possível até se conquistar sem fé, mas pelo trabalho. Vamos dizer, eu vou contar aqui, a minha fé me deu a minha casa própria. Eu creio nessas experiências, que a fé, de fato, pode nos gerar a conquista de uma casa própria. Mas muita gente por aí conquistou a sua casa própria sem fé. Nem cria em Deus, é ateu. Trabalhou, ganhou dinheiro e conquistou a sua casa própria. Então, esse tipo de testemunho não atinge o coração de um percentual muito grande de pessoas. Talvez a gente possa dizer, a minha fé me dá saúde, eu sou cheio de saúde. Eu creio que o Senhor cura e nos dá saúde. Mas tem muita gente hoje aí que não vai estar nem aí para isso, porque está cheio de saúde, está esbanjando saúde, está aí transbordando de saúde. Isso para muitos não comunica uma fé. É algo natural, são coisas que uma casa própria, um carro, até uma família boa, saúde, todas essas coisas, muita gente conquista sem estar na igreja, sem estar na casa do Pai, sem acreditar em Deus, e às vezes até acreditando em falsos deuses, o que é ainda pior. O que eu estou dizendo aqui é que nós, como igreja de Cristo, nós fomos chamados para dar testemunho de uma fé que só a igreja tem. É uma fé que só nós temos condições de manifestar. É algo que só nós carregamos,
que é aquilo que Jesus Cristo conquistou em favor da nossa vida, que é aquilo que o Senhor venceu por nosso favor, por aquilo que Ele nos deu. Esse é o triunfo do cristão. Isso só nós podemos testemunhar. E é sobre essa fé que as pessoas podem olhar para nós e dizer, olha, ali vai um homem de fé, ali vai uma mulher de fé. Eu vejo a mão de Deus, ali tem alguém que transmite essa luz do mundo, esse sal da terra para a minha vida. É sobre essa fé que eu quero compartilhar, sobre fé e resultado. Porque a gente está dentro da igreja alcançando pouco resultado, ou um resultado diferente do que é a proposta de Deus para a nossa vida. Fé e resultado. E nós vamos olhar aqui para um dos heróis da fé, que é Noé. Eu quero ler um texto que está no Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler versos 6 e 7. Verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí entra no verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Até aqui. Irmãos, eu quero dizer, o verso 6, quando ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Eu quero dizer que Deus é o grande patrocinador da nossa vitória. Se há alguém que tem interesse em que aqueles que o representam nesta terra tenham vitória, é Deus. E eu creio que Deus tem todos os recursos em suas mãos para patrocinar a vitória da nossa vida. E nós conquistamos isso através da linguagem da fé. É muito mais do que língua portuguesa, do que saber a técnica correta de oração para poder alcançar um resultado em Deus, ou qualquer outra língua, ou grego, ou hebraico. A linguagem que move o favor de Deus para com as nossas vidas é a linguagem da fé. Talvez sem palavras, mas com lágrimas eu posso expressar a Deus a minha fé, e o favor do Senhor pode me alcançar, sem palavras, né? sem saber usar o argumento correto. Então, a linguagem que nos aproxima de Deus é a linguagem da fé. Muito mais do que conhecimento, muito mais do que o entendimento. Isso passa pelo entendimento, mas em algum momento eu tenho que dar um passo de fé na direção de Deus. E a Bíblia nos promete que Ele é o recompensador, é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Então há um princípio aqui de Deus para as nossas vidas. E o argumento do Espírito Santo ali no livro de Hebreus, ele começa a falar a respeito de homens que experimentaram isso, que tiveram essa experiência de fé na história da sua vida. Começando lá desde o início, os primeiros heróis da fé, falando sobre Abel, onde a revelação de Deus ainda era muito inicial, falando sobre Enoque, e aí dá essa introdução aqui para falar sobre um terceiro personagem, que é onde a gente vai falar um pouco mais aqui, que é sobre Noé. Noé, ele vem de um tempo muito, muito inicial, onde a revelação de Deus ainda era muito simples, pouca coisa. Ele vem antes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Noé vem antes do tempo da lei, ele vem antes da lei de Moisés. Então, Deus ainda não havia se revelado, não havia tanto conhecimento de Deus na terra, por exemplo, como nós temos hoje.
Hoje nós temos um vasto conhecimento a respeito de Deus. A Bíblia está aí para a gente poder acessar, mergulhar e aprofundar nas suas realidades. Nós temos testemunhos de heróis da fé no decorrer de toda a história da igreja. Nós temos vasto ensinamento a respeito de quem é o nosso Deus, de como Ele age. Então, Noé de fato é um herói, porque com pouca informação, ele se destacou tanto em relação à sua fé. Então nós vamos aprender com a história deste homem de fé. Amém? Muito bem. O que nós vamos aprender? Como Deus tratou essa obra, não é? Você sabe, Noé é aquele que construiu a arca, que os animais entraram, que veio o dilúvio, né? O homem do dilúvio, né? Quem já frequentou a escola dominical, é muito usado para ensinar as crianças, né? Mas, irmãos, todo o Novo Testamento se preocupou com essa história e olha para essa história. Jesus falou sobre essa história, Pedro falou sobre essa história, né? Então, há um olhar muito cuidadoso para a história de Noé. A Bíblia diz assim: pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca. Então, pela fé, pela linguagem da fé, de alguma forma, Noé foi avisado a respeito das coisas que iriam acontecer. Nós não sabemos de que forma Deus avisou Noé. A Bíblia não é clara nisso, mas nós sabemos que Deus falou com a humanidade muitas vezes, de muitas formas e de muitas maneiras. Deus falou audivelmente com pessoas, Deus enviou anjos para representá-lo e falar com as pessoas. Deus, Ele falou com pessoas através de sonhos, através de visões. Eu não sei de que forma, mas também não sei se foi assim, num repente, Deus deu uma visão completa para Noé de tudo o que iria acontecer. Ou se foi algo gradual, foi posicionando Noé para que ele pudesse entender tudo o que ia acontecer. Mas em algum momento, ele teve a visão completa de que era necessário. Você vê ali a descrição bíblica de que era necessário construir uma arca, um grande barco com 3 níveis, e os animais iriam migrar para esse barco, e Noé iria salvar ele e sua família de um grande dilúvio que ia chover naquele deserto, ia cair muita chuva, o chão ia se abrir, e havia um turbilhão de água, e ia cobrir a maior montanha, e não ia sobrar nada, né? Nem humano, nem animal, e nem ave. As aves não iam ter onde pousar e iam morrer também. Essa era a visão completa do que estava para acontecer. Deus falou essas coisas para este homem. Deus fala, com impressões, através dos seus profetas, né? Ele cuida de preservar e falar com os seus profetas, para que haja uma possibilidade de arrependimento, de correção, haja uma mensagem que possa gerar um arrependimento. Deus fala. Talvez a gente não esteja muito atento, né, à forma que Deus fala. Deus falou com Noé. E falou a respeito de quê? De coisas novas que ainda não se viam. Deus falou de coisas que era difícil de explicar. Eles estavam num deserto, num lugar que ainda não havia, a tempestade que teve essa madrugada, não havia chovido desse jeito ainda. Não tinha esse conhecimento de chuva. Não tinha mar ali próximo aonde foi construída a arca. Como é que vai explicar para as pessoas que eu preciso construir um gigantesco navio para poder hospedar animais aqui, porque virá um juízo, um fim? Coisas difíceis de explicar, difícil para as pessoas poderem entender. Eram coisas novas. Quando Deus fala a respeito de alguma situação que já existe,
É mais fácil de explicar, né? Deus me prometeu um casamento, Deus me prometeu que eu vou ser pastor, né? Deus me prometeu um novo negócio, vou abrir um negócio, né? Todo mundo sabe o que são essas coisas, é fácil de explicar. Agora, tem coisas que não entram na cabeça das pessoas. As pessoas não estão preparadas para ouvir certas coisas. É difícil de colocar até em palavras. Então, a situação do Noé, irmãos, não era uma situação simples. Era uma situação de um grande desafio. Quando ele recebeu aquela mensagem, ele precisou se posicionar. E como ele se posicionou? A Bíblia diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido de santo temor, construiu a arca. O que é o movido de santo temor? É fé. Essa palavra movido de santo temor, ele ouviu o que Deus havia falado, e por temor e crer que aquilo que Deus falou vai acontecer, ele só tinha uma opção: obediência, obedecê-lo. Quando ele ouve a respeito dessas coisas novas, quando o Senhor comunica a ele essas coisas novas, ele tinha certeza, se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus revelou, é verdadeiro. E se eu tenho um pouco de juízo, eu vou obedecer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Isso é fé. Esse é o santo temor que nos faz obedecer a palavra de Deus. Fé é muito comum hoje, irmão. Você vai qualquer... Não, eu tenho fé. Se eu perguntar para a pessoa que está do lado, fala, eu tenho fé. Claro que eu tenho fé. Todo mundo tem fé. Tem um monte de gente aí que fala que tem fé. Não está por aí hoje, né? Mas essa fé não gera esse santo temor que move-nos para uma ação de obediência. Essa é a verdadeira fé, aonde eu entendo que se Deus falou, vai se cumprir. E se eu tenho um pouco de juízo, eu só preciso estar dentro da vontade de Deus, obedecendo aquilo que Ele declarou. Quanta gente hoje está por aí dizendo que tem fé, mas vive uma vida de qualquer jeito. Vive a agenda da sua vida fazendo vários tipos de escolha. Quebram princípios de fé todo o tempo. Você não vê esse santo temor mais na vida das pessoas. As pessoas não vivem nesse santo temor. Quebram os princípios, atropelam os princípios e depois ficam arrotando fé por aí, dizendo que tem fé. Fé não é gritaria, não é choro, não é rolar no chão, não é... Fé é um santo temor que nos move a obedecer a Deus. Essa é a fé inquestionável e essa é a fé que de fato vai gerar resultado na vida das pessoas. Qualquer outra coisa fica no campo da invenção, fica inventando coisas, fica inflando os acontecimentos, fica querendo disfarçar, parece que quer enganar Deus, não é? Não, se você tem fé, você anda em santo temor, obedecendo aquilo que é a palavra de Deus. Está me acompanhando? E esse santo temor o levou a construir uma arca. E aqui é tão simples, né? E construiu uma arca. Mas a construção dessa arca, há um acordo, né, dos estudiosos que demorou cerca de 120 anos. Então aqui é muito simples, né? Construir uma arca. Mas aqui era uma fé, irmãos, e um santo temor que tinha que ser renovado a cada dia, a cada ano, a cada década. Era a história da vida desse homem. Era uma fé que o impulsionava a viver todos os dias da sua vida, crendo na palavra de Deus, por mais que estava demorando tanto assim a acontecer. Era um santo temor que se renovava a cada dia. E ele, embora estivesse num lugar que nunca havia chovido, num lugar que não tinha oceano, cercado por pessoas más, né, porque Deus mandou essa sentença, porque o mundo estava numa profunda corrupção de caráter,
Então, pessoas maldosas que viam tudo aquilo e certamente criticavam, pressionavam, se opunham àquilo que eles estavam vendo. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas a fé desse homem tinha que ser renovada a cada manhã. E cada manhã ele tinha que acordar disposto a continuar trabalhando na obra que Deus havia proposto a ele. Irmãos, isso aqui nos ensina tanto, porque eu vejo aí muitas vezes as igrejas lançando 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, 7 semanas para você concluir isso, para você conquistar aquilo, não é? E tem gente que a fé não dura 7 semanas. Não consegue chegar no fim das 7 semanas, e quando chega no fim das 7 semanas e não recebe aquilo que estava projetando pela fé, começa a dizer que esse negócio de evangelho não funciona, que igreja não funciona, que isso aí é um engano, que não dá resultado. É por isso que eu não gosto de ficar definindo data para Deus agir. Quem sou eu, né, para dizer? Noé não sabia o dia que vinha o dilúvio. Mas ele sabia que ele tinha que trabalhar até concluir aquilo que Deus havia dado para ele, para que quando viesse o dilúvio, ele estivesse pronto. Então, fé diz respeito à nossa vida, aos nossos dias aqui nessa terra, às décadas de vida que Deus vai conceder para mim e para você. Todos os dias da nossa vida é essa construção de fé. E eu preciso estar disposto a acordar todas as manhãs e estar pronto, né, para pregar mais uma tábua na construção da minha vida, num santo temor daquilo que Deus tem como história, até o dia de Cristo Jesus para mim. Isso é fé. É uma fé que me acompanha durante toda a trajetória da minha vida. E que talvez, irmãos, não vai ser, olha, esse homem, né, construiu isso, construiu aquilo, construiu tantas coisas, mas as pessoas têm que olhar para o resultado da nossa vida e dizer, olha, ele teve uma vida difícil, teve que enfrentar coisas muito duras, mas nunca negou o seu Deus e sempre andou humildemente com ele. Era um homem de fé, era um homem que andava com Deus. Isso é triunfo, é triunfar, é não negociar a sua fé pelas questões e condições da vida, do aqui e do agora. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Noé, ele levou a sua fé até o final. O apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, em Tiago capítulo 2, verso 17, que diz, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, a fé, ela é operada pelas obras. A fé ela é demonstrada pelas obras. E aqui a proposta do apóstolo é um diálogo. Conversar com alguém. Vamos chamar alguém para conversar. Vamos conversar? Vamos falar nós dois aqui na real? Muito bem. O que você tem construído com a sua fé? O que você tem construído na tua vida até agora? Fala aí. Você tem fé? Eu tenho fé. Então, beleza. Conta aí para mim. O que a sua fé tem construído até agora, na sua história, na sua vida? Fala para mim, eu quero ouvir. É essa conversa aqui. Eu tenho muita fé, eu tenho fé em Deus, né? Deus é bom. Tá bom, então conta para mim. Cadê o resultado dessa bondade de Deus na sua vida? Ele está propondo esse diálogo. Simples, honesto. Então, a fé, ela opera através das obras. Através daquilo que a gente tem realizado na nossa caminhada com o Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que estar pronto para dar a razão da sua fé. E quando a gente for chamado para um diálogo como esse, a gente tem que saber defender a nossa fé através daquilo que Deus tem nos ajudado a construir pela fé. Andar humildemente com o nosso Deus, né? Ter temor de Deus no nosso coração, obedecer os seus princípios, né? Como resultado, como resposta da nossa vida. Isso nos move a realizar coisas que talvez, humanamente falando, a gente nem tivesse condições de realizar. Mas eu quero falar aqui um outro aspecto
dessa construção, de construir. Irmãos, a imagem, o símbolo, a figura desses dias de Noé, os autores do Novo Testamento olhavam para essa experiência de Noé e eles faziam uma associação direta com a volta de Jesus, com o fim dos tempos. É uma associação direta, não tem como fugir disso. O povo estava numa corrupção tremenda. E Deus precisou intervir com juízo. Nós vamos ver que essa experiência de fé, que leva até o final, mostra o juízo de Deus. Então, Jesus, quando ele começa a falar sobre o final dos tempos, o texto escatológico de Jesus nos evangelhos, que é Mateus 24, ele cita a história de Noé. Acompanhe comigo aqui, Mateus 24, nós vamos ler 37, 38 e 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. A construção que Noé ela estava fazendo, ela trazia uma mensagem de juízo. E Jesus aqui cita os dias de Noé. E ele fala de um povo que estava vivendo de qualquer jeito. Talvez se fosse um povo, se você fosse entrevistar lá o povo dos dias de Noé, você tem fé em Deus? Tenho fé, em Deus. Eu vejo o trovão, eu vejo a chuva, eu vejo o raio, eu vejo o mar, eu vejo o céu. Eu tenho fé em Deus, que Deus existe. Mas aquele povo não estava nem aí com Deus. Não tinha temor no coração, vivia de qualquer jeito. Vamos fazer churrasco hoje, vamos fazer festinha para isso hoje, vamos curtir a vida, vamos marcar viagem, vamos casar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos produzir. E não estava nem aí com Deus, estava vivendo de qualquer jeito. E a arca construindo, a arca crescendo. E a arca tem a estrutura, e a arca começando a ganhar, e passa ano, vai ano, todo mundo observando aquilo lá cada vez maior. Chegou um momento que dava para ver de longe, aquela construção, e o pessoal, não, isso aí é um louco que está fazendo aí um negócio estranho, é uma mensagem doida aí que ele está propagando. Estavam nem aí, até que chegou o dia do juízo. Isso, irmãos, não é diferente dos dias de hoje. E isso fala muito do que é esse triunfo que a igreja deve ministrar e pregar pela fé. Nós vemos aqui que as pessoas não estavam nem aí, e só perceberam que aquilo era uma realidade quando a porta da arca se fechou e quando a chuva começou a cair. E todos foram julgados naquele momento, e todos pereceram, porque não deram ouvidos, ou aquilo que os seus olhos estavam vendo, eles não acreditavam, ou aquilo que estava sendo anunciado, eles não acreditavam. Isso não é nada diferente dos dias de hoje. Os dias de hoje, irmãos, continuam os mesmos. As pessoas não têm esse santo temor de Deus. Quando nós falamos que o dia do Filho do Homem virá, que Jesus vai voltar, que Ele vem para buscar, não é qualquer um, mas Ele vem para buscar aqueles que o aguardam, aqueles que o esperam, aqueles que têm um santo temor no seu coração e o obedecem, porque fé é esse santo temor que gera a obediência. As pessoas não creem nesta mensagem, e essa de fato é a grande mensagem que a igreja precisa falar, precisa anunciar, porque qualquer outra mensagem fora isso pode trazer algum alívio momentâneo, mas não traz um alívio de implicação eterna. O grande alívio de implicação eterna é:
Jesus voltará, e Ele voltará para aqueles que o esperam. Então entregue a sua vida a Ele, deixe a sua vida escondida com Ele, porque é o lugar mais seguro, e é o único lugar seguro que a sua vida pode estar. Então essa é a verdadeira fé. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente quer se enganar. A gente quer ser complacivo demais. A gente olha para as pessoas, não, ele é bonzinho, né? Ele já veio para a igreja, já está bonzinho. É uma pessoa que não faz mal para ninguém. Só tá vivendo a sua vida. Está passando por um momento, mas se for o momento que a porta vai fechar? Irmãos, a gente não sabe. De fato, nós não sabemos o dia de amanhã. Essa é a pregação que faz a igreja ter uma mensagem diferente de qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar vai falar, você pode, vem para cá, faça isso, usa esse método, esse conselheiro, esse coach, esse estudo, você vai melhorar sua família, vai melhorar seu emprego, vai melhorar sua finança, vai melhorar sua saúde. A internet tem, né? Faz isso aqui, vai melhorar sua diabetes. Tem conselho para tudo. Tem conselho para tudo. Tem direção para tudo, mas o único lugar que tem, né, uma direção eterna é a igreja de Jesus. O único lugar que tem salvação é a igreja de Jesus. O único lugar que é esse lugar seguro é a mensagem do Evangelho, é a boa nova do Evangelho. E os únicos que serão salvos são aqueles que andam com santo temor com Deus. Não se engane. Eu amo muitas pessoas da minha família, da minha casa, mas eu cuido da minha salvação todos os dias da minha vida, mas eu não posso me enganar e dizer que aquele que eu amo, que está longe dos princípios do Senhor, vai estar comigo na arca da salvação. Não consigo garantir isso. Por isso que nós vamos entrar no próximo ponto aqui, que a grande mensagem que a minha vida precisa transmitir é a mensagem de que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para aqueles que o esperam. Por isso, fique atento, preste atenção. O único lugar seguro que existe é Cristo Jesus, é a nossa vida no Senhor. Muito mais do que religião, muito mais do que estar dentro de quatro paredes, mas é a nossa vida de fé no nosso Senhor. E aqui eu entro na outra construção, no outro item sobre o construir a arca. O que essa arca significava para os apóstolos? Eu estou recorrendo ao Novo Testamento para você entender a visão que os apóstolos tinham. O apóstolo Pedro tinha uma visão muito clara, falando sobre essa questão do juízo, falando sobre essa questão última. E eu quero ler aqui com vocês. Ele começa com algo muito pesado, irmãos. Presta atenção aqui, 2 de Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E aí ele entra na história de Noé, verso 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. A Bíblia está dizendo, de Deus não se pode zombar. Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Você acha que o ser humano está melhor na foto? Aqui é uma palavra de juízo, que eu preciso prestar atenção. Às vezes eu quero ensinar tantas coisas para as pessoas e deixo de dizer que só há um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que nos dias de Noé, o povo estava desse jeito. E também pereceram, todos pereceram. Só se salvaram aqueles que estavam junto com Noé, dentro da arca, nesse lugar de segurança. E chama Noé de pregador da justiça, de pregoeiro da justiça, em outras traduções. O que isso significa? Eu não sei se Noé
tinha tempo de sair por lá e dizer, olha, se arrependa, vai vir um dilúvio, vai vir um julgamento, olha, fique esperto. Não sei nem se ele fala, tem um lugarzinho na arca para você, eu não sei. Mas eu sei que ele construiu a arca. E aquela arca era como um testemunho de um julgamento. E todos que viam aquela arca estavam indesculpáveis. Porque ao olhar para aquilo ali, sabia, haverá um dilúvio, haverá uma sentença, haverá um ultimato, o juízo de Deus virá. Não havia desculpa. Assim como todos nós somos indesculpáveis em relação às coisas de Deus, porque hoje nós temos muito mais revelação de Deus do que naquela época. Então, olhando para esse símbolo que é a arca, aonde ele pregava o quê? Talvez ele estava pregando pregos ali naquela arca, mas ele estava construindo algo que incomodava. Era algo que era um símbolo do juízo. Irmãos, e se há algo que a igreja de Cristo precisa entender, que nós somos a mensagem do juízo. Nós somos os pregadores do juízo. Nós somos aqueles que, quando as pessoas olharem para a igreja, elas precisam entender, haverá um juízo de Deus. Aquele povo está esperando o juízo de Deus. Um dia o Senhor vai buscar aqueles que o esperam. Um dia Jesus voltará. E tem um povo ali que está firme, dia após dia, humildemente, caminhando pela fé, aguardando esse dia. Essa é a verdadeira mensagem da igreja. Às vezes as pessoas estão olhando a igreja hoje, pensando assim, a igreja, ela passa, qual mensagem para o mundo hoje? A igreja é um lugar confortável, um lugar agradável, um lugar de educação, é um lugar leve, é um lugar para eu poder conquistar o meu bem-estar familiar, o meu bem-estar financeiro, o meu bem-estar de saúde. Eu preciso ir para a igreja para dar uma melhorada na minha vida, para que a minha vida esteja caminhando bem. Tudo isso acontece dentro da igreja. Mas acima de tudo isso, eu preciso fazer que as pessoas entendam, o único lugar de salvação é aqueles que se reúnem em Cristo Jesus. Esta é a igreja de Cristo, aqueles que representam Jesus na terra, aqueles que estão aguardando o Senhor se manifestar em poder e grande glória, aqueles que irão estar com o Senhor eternamente. Essa é a igreja, essa é a grande mensagem da igreja. Qualquer outra coisa pode ser um desvio da nossa pregação, da nossa mensagem. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, é que haverá o tempo da justiça, e o que a minha vida tem que construir é essa informação como sal da terra e luz do mundo. O único lugar seguro é estar com o meu Senhor. Muito bem, até aqui eu falei a respeito daquilo que foi a construção, que a fé de Noé levou ele a construir. Agora, eu vou falar a outra parte, que é o resultado, os benefícios, aquilo que ele alcançou ao cumprir o propósito de Deus na vida dele. E a outra parte do versículo, que diz assim: construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, a primeira coisa, Noé, ele construiu um ambiente de salvação para a sua família. Ele preparou um ambiente de segurança para a sua família. Ele, de fato, foi um líder que se empenhou durante toda a sua vida para que a sua família pudesse estar segura com ele dentro daquele ambiente de salvação. A arca significa o único ambiente de salvação. E Noé, ele trabalhou a vida toda para que a sua família pudesse estar dentro daquele ambiente. E aqui
Isso me fala dessa liderança que a gente precisa exercer no maior lugar, ou no lugar mais importante, que é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Se há um lugar aonde eu preciso ser reconhecido como alguém que estou sério com Deus, que temo o Senhor, que tenho fé, que estou construindo algo sólido para a eternidade, é dentro da minha casa. Minha esposa, meus filhos, todos que sentam comigo à mesa, que estão dentro da minha casa, eles precisam saber que eu estou construindo um ambiente, a minha vida está construindo esse ambiente de salvação. Eu vejo muita gente dizer, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer a obra, eu quero ir para as nações, e eu quero servir ao Senhor, em tantas coisas que a gente tem para servir ao Senhor, e às vezes negligenciam isso aqui. Isso aqui é o mais importante, é a minha casa, a minha família, é o meu lar, principalmente eu que sou o marido, que sou o esposo, eu sou o responsável por preparar esse ambiente. Quando os meus filhos olharem, pode ser que eles nem queiram entrar na arca, mas eles precisam reconhecer que o meu pai trabalhou a vida toda para construir esse ambiente de salvação para a sua casa e para a sua família. Esse reconhecimento precisa ter. Então, a primeira coisa, ele conseguiu de fato, ele teve êxito em colocar toda a sua família aí dentro desta arca. Segunda coisa, a Bíblia diz que ele condenou o mundo. Claro que Noé não tinha poder para condenar o mundo. Não foi ele quem condenou o mundo. Mas a sua obediência, a sua postura e aquilo que ele construiu, condenou o mundo. Quando as pessoas olharam aquilo e entenderam o que estava acontecendo, já o mundo estava condenado. Irmãos, a nossa vida, ela precisa incomodar o mundo. A nossa vida precisa colocar o dedo na ferida do mundo. A nossa vida, ela tem que deixar o mundo desconfortável. A vida do homem de Deus e da mulher de Deus, ela tem que mexer com os brios do mundo. Quando as pessoas olharem a nossa vida, testemunharem a nossa fé, observarem o resultado daquilo que a gente está construindo, isso tem que incomodar. E acontece, por isso que a igreja quem de fato é sério com o Senhor, é criticado, é perseguido, é mal falado. Você pode ter certeza. Quando a pessoa está mal com Deus, a primeira coisa que ela faz é sumir das igrejas. Vai embora, não quer saber de igreja, porque não está bem com Deus. Quando a pessoa não está bem com Deus, ela não quer saber daquilo que representa Deus. Quando a pessoa não está bem com Deus, não quer saber de pastor, não quer saber de líder, não quer saber quando o pai representa, não quer saber de conversa de Deus, não quer saber desse ambiente que agride, porque ela sabe que está no pecado. Você não precisa ficar falando. A sua presença mostra que você está no pecado, que o outro está no pecado. A pessoa não quer saber de ficar perto de quem é santo. A santidade repele quem está no pecado. Então a nossa vida tem que incomodar. Ela tem que mostrar que do jeito que está não está bom, você precisa mudar. Do jeito que está, você vai ficar fora da arca. Você precisa mudar. Do jeito que está, você está condenado. Eternamente, você precisa mudar. Não pode continuar do jeito que está. Tem que acontecer algum tipo de mudança. A nossa vida, quando diz que é sal da terra e luz desse mundo, tem que trazer essa inquietação e esse incômodo sobre a vida das pessoas. Então, nisso ele condenou o mundo. Não que ele fale, você está condenado, vai para o inferno. Não é isso. Mas a própria presença de quem é sério com Deus, ela incomoda quem está no pecado. É por isso que falam tanto mal da igreja, falam tanto mal de pastores, falam tanto mal. Tudo isso é para tentar uma autojustificação, um auto-argumento porque está fazendo o que está fazendo. Mas ninguém se auto-justifica, nós só somos justificados pela fé no nosso Deus. É quando nós projetamos a nossa fé no nosso Deus, é que de fato nós somos justificados.
O resto é desculpa, e desculpa leva a essa condenação. Então a nossa vida precisa incomodar, como a vida de Noé incomodava o pessoal lá que via a arca. E uma terceira coisa. A Bíblia diz que ele tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ele é um herói da fé e ele é um herdeiro da justiça, e a justiça que é pela fé. Hoje nós sabemos que a justiça é pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Noé não tinha esse conhecimento, como eu falei, mas ele olhava para uma promessa futura, ainda com pouca compreensão. Porque a sua grande vitória, irmãos, não foi apenas a arca. Porque aconteceu? A arca, ela aguentou ali, o tempo do dilúvio, depois ela aterrissou ali numa montanha, Noé começou uma nova existência e morreu. E seus filhos deram continuidade. Então, isso é muito além do que uma obra específica. A salvação de Noé, ela vem pela fé, e não pela obra, pela arca que ele construiu. Ele começa a nos mostrar esse princípio, de que a salvação vem pela fé e não pela obra. Porque antes da arca acontecer, a fé já estava dentro do coração de Noé. É pela fé que ele construiu algo. Então, ele é justificado pela fé. Lá no passado, ele olhava pela fé na eternidade com Deus, sem a compreensão de Jesus Cristo. É o símbolo do que acontece conosco hoje. Nós olhamos para o passado e olhamos para uma realidade espiritual ao qual Cristo se entregou por nós, morreu por nós, ressuscitou, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, vivo está. E essa fé que nós colocamos em algo que já aconteceu em Cristo Jesus é que nos dá a garantia de salvação. Então ele é um símbolo de que a justificação vem pela fé e não pelas obras. Qualquer obra que nós fizermos, irmãos, vai passar. Vai ter um dia que o dinheiro não vai resolver o seu problema. Escuta isso. Não vai. Você pensa que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas? Vai ter um dia que o dinheiro não vai ser suficiente para resolver o seu problema. Vai ter um dia que a saúde vai acabar. Porque da última doença ninguém morre. Noé morreu. Da última enfermidade ninguém vai escapar. Vai ter um dia, dentro da sua família, que se você não morrer primeiro, as pessoas que você ama vão morrer. Estou falando de coisas simples e reais e difíceis de ouvir. Porque a gente não quer ouvir, quer fechar os ouvidos para essas coisas. Fica dando testemunho de coisas que são passageiras, são temporais, são voláteis, vão acabar, não vão ser suficientes. A única coisa que eu posso levar como fé para toda a minha existência e para toda a eternidade é a certeza e a convicção de que eu estarei eternamente com o meu Senhor. Isso é a fé inegociável, é a fé que só a igreja tem, como eu falei, é a fé que incomoda, é a fé que faz com que as pessoas fujam dessa realidade. Então, a arca, ela é a figura daqueles que, de fato, estão com Jesus, amam o Senhor. É uma figura do próprio Senhor. Aqueles que estão em Jesus, eles estão seguros hoje, amanhã e eternamente. Quero chamar o pessoal aqui que vai me ajudar. E para a gente entender, como que eu vou aplicar isso na minha vida hoje, pastor? Qual que é o significado de tudo isso? Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Na antiguidade, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras aos profetas. Noé
é uma figura profética, porque ele recebeu uma informação daquilo que haveria de vir. Ele falou, Deus falou com ele. Assim como falou com todos na Bíblia, os heróis da Bíblia, o conteúdo que a gente tem ali, carrega na Bíblia. Mas o texto diz que nesses últimos dias, o Senhor nos fala em Cristo Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, o sustentador de tudo o que há. Eu creio, irmãos, que o Senhor está falando coisas novas aos nossos ouvidos, coisas para essa geração, coisas para esse tempo. Eu creio que a igreja cada vez mais tem que potencializar essa voz profética, daquilo que a gente tem recebido da parte de Deus. A nossa fé, ela tem que ser uma fé que opera, né, com temor de Deus e obediência, e seja construtiva. A nossa vida está aqui hoje para construir esses lugares seguros, aproveitar essas oportunidades. Né? O fim dos tempos é um tempo de oportunidade, onde as pessoas de fato podem entender a mensagem que salva. A igreja precisa pregar a mensagem que salva, e que talvez saia um pouquinho de sintonia na cabeça de muita gente. A gente precisa aproveitar esse tempo. Eu falei na vigília, que está acontecendo um fenômeno na nossa cidade. Nós temos orado para que a nossa igreja seja a presença de Jesus na cidade de Jandira. Irmãos, e isso alcança o nosso colégio. O nosso colégio, ele deve simbolizar a presença de Jesus na cidade de Jandira. Eu estou assim, preocupado, porque essa semana que passou, nós estamos a um trimestre ainda do final do ano, mas essa semana que passou, nós recebemos aqui inúmeras visitas de famílias precisando de uma vaga para os seus filhos na escola. E sabe por que eles estão precisando? Porque eles estão vendo aqui um lugar de salvação, um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar sério com Deus. Porque eles falam, o jeito que está aí, pastor, gente que entende um pouco das coisas de Deus, o jeito que está por aí, aquilo que está sendo, alcançando os ouvidos das nossas crianças, está colocando elas em risco. Isso mostra que nós precisamos construir lugares de proteção. E como essa escola não existia algum tempo atrás, só existia na visão, e hoje, até aqui tem 3 pavimentos, né? Então todo dia tem uns bichinhos chegando aí, não é? Todo dia, né? É um lugar de segurança, um lugar de proteção. Nós precisamos, irmãos, ter coisas novas na nossa cabeça para gerar esses lugares. Quero recomendar aqui um filme para vocês, chamado Movimento, acho que é Movimento de Jesus o nome do filme. Movimento de Jesus. É um filme que está estreando na HBO. Eu não recomendo o filme, mas ele fala de um fato histórico, né, do momento em que a juventude dos Estados Unidos estava indo para aqueles shows de sexo, drogas e rock and roll, para Woodstock, aquele movimento hippie do final dos anos 60. E nesse mesmo movimento eles estavam buscando alguma coisa. E foi nessa oportunidade que algumas pessoas de Deus construíram um ambiente de salvação. E puderam salvar tantos desses jovens desse tempo, dessa época, que hoje são pastores de grande influência nos Estados Unidos. O mundo está perdido, irmãos. Mas tudo isso pode gerar boas oportunidades da gente aqui, eu e você, nós construímos esses ambientes de segurança, esses ambientes de salvação. Que a sua vida seja construtora desse ambiente da salvação. Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor e depois eu vou orar sobre essa palavra.